Ora então, bom dia, então como é Alex, que está como é que aí? estás? Tudo Está bem, tudo pá? ok? Como é que estás? Está tudo ok. Vês ali connosco comer qualquer Ai, coisa não ao bar? posso, tenho de ter com o meu Jorginho, combinei, já estou atrasado. Ah, está Tenho bem. de ir embora. Então vá, vai Então andando, vá. pá. Obrigado, Um abraço ao até à Jorginho. próxima, Vá, pá, adeus. abraços. Este Alex, eu ter um gajo porreiro se não fossem estes tipos de maricas que ele tem. Eu acho que ele é um gajo porreiro independentemente da orientação sexual que ele tem. Eu acho que tens de tentar separar as coisas. Mas como é que ele se para? Ele vem para aqui chatear-nos com estas coisas dele, estas paneleirices. Sou paneleirice, é a forma de ser. Eu acho que ele é mais do que só o que vês, a orientação sexual dele. Eu quero nada contigo, até com o meu Jorginho, deixa-te-se normal. Eu acho que tens de saber um pouco mais sobre isso, percebes? Ter mais informação sobre o que é de facto ser homossexual. É uma escolha, é uma forma de estar. Podemos tentar pesquisar sobre isso, mas eu não acho para me dar a minha opinião. Eu acho que sim, eu acho que é uma boa ideia saberes um pouco mais sobre isso para teres uma opinião mais fundamentada. Então vá, vamos ler algumas coisas sobre isso. A orientação sexual é, hoje em dia, um tema de comum emergência em discussões. Isto deve-se essencialmente ao facto de este tema, como outros, ter deixado de ser tabu e haver uma grande diversidade de opiniões sobre o assunto. Por isso, é importante conhecer os detalhes da temática a fim de poder formular uma opinião conscienciosa e aplicável à realidade. Depois de algumas horas de pesquisa, António e Pedro verificaram que a orientação sexual não é algo que possamos analisar de forma tão obtusa como a que é comumente feita e como Pedro protagonizou. É por isso que alguns cientistas levaram a cabo estudos sobre a orientação sexual, formulando diversas teorias. Entre estes cientistas, destaca-se Alfred Kinsey, que apresentou a escala de Kinsey, escalonizando os diferentes níveis de comportamento sexual do indivíduo. Homens não são representados através de duas populações discretas, heterossexual e homossexual. O mundo não é subdividido em carneiros e cabras. É um fundamento da taxonomia que a natureza raramente pode ser tratada em categorias discretas. O mundo em que vivemos é contínuo em todos e em cada um dos aspectos. Disse Kinsey. Por estas palavras, o biólogo americano descreve também o funcionamento da sua teoria, em que procura definir os diferentes graus da sexualidade de um indivíduo, com vários graus intermédios de um ser exclusivamente homossexual e de um ser exclusivamente heterossexual. A heterossexualidade refere-se à atração sexual ou romântica entre indivíduos de sexos opostos e é considerada a mais comum orientação sexual dos seres humanos. A utilização corrente do termo tem as suas raízes na abrangente tradição da taxonomia da personalidade no século XIX. A heterossexualidade tem sido identificada, ao longo da história e na maioria das civilizações, como anormal ou natural, decorrendo diretamente da função biológica relacionada com o instinto sexual reprodutor, sendo tudo o resto anormal ou antinatural. Contudo, tem-se verificado uma mudança na forma como o assunto é abordado pela opinião pública, comunidade científica e poder político, reforçando-se ainda hoje em dia a diferença entre maioria, a heterossexualidade, e a naturalidade inerente a qualquer orientação sexual. A homossexualidade diz respeito à atração física ou amorosa entre dois indivíduos do mesmo sexo. Admite-se hoje que a homossexualidade resulta de um processo de escolha afetiva, tal como entre heterossexuais, não sendo sinónimo de nenhuma patologia ou desequilíbrio genético, como durante muitos séculos se acreditou. Por se afastar do padrão normativo sexual da sociedade heterossexual, a homossexualidade é muitas vezes encarada como um comportamento socialmente inadequado, sendo alvo de discriminações. A homossexualidade, outrora também considerada um desvio de orientação sexual, foi retirada na última revisão da classificação das doenças mentais da Associação Americana de Psiquiatria. A bissexualidade consiste na atração física ou emocional por pessoas do mesmo sexo ou do oposto, com níveis variantes de interesse por cada um. Bissexual é, portanto, o termo aplicado a seres e, mais comumente, pessoas que se sentem atraídos por ambos os sexos, servindo, portanto, de um quase meio termo entre o heterossexual e o homossexual. O número de indivíduos que apresentam comportamentos e interesses de teor bissexual é maior do que se suporia à primeira impressão, devendo-se a pouca discussão desta situação essencialmente a uma tendência geral para a polarização da análise da sexualidade, tanto em nível académico como, muito mais marcadamente, em nível popular, entre a heterossexualidade e a homossexualidade. O transexualismo significa que há uma transposição na correlação do sexo anatómico e psicológico, ou seja, a pessoa tem o corpo de um sexo, mas sente-se como pertencente ao sexo oposto. Um transexual refere sentir um sofrimento psíquico por acreditar que houve um erro na determinação do seu sexo anatómico. É devido a este sentimento que muitos procuram a cirurgia para mudança de sexo, na tentativa de correção do erro que sentem ter-lhes acontecido e assim aliviar o sofrimento que sentem.
O transexualismo é totalmente resistente à psicoterapia, hipnose ou terapêutica medicamentosa. Segundo Harry Benjamin, diferentes pessoas têm diferentes desejos, ou mesmo necessidade, de se afirmarem como transexuais, ou seja, de mudarem de sexo. Por isso, foi formulada a escala de orientação sexual, na década de 60, em que, à semelhança dos estudos propostos por Kinsey, procura escalonizar, de forma progressiva, a natureza do indivíduo neste aspecto.